Muito bem, o JB. Eu começaria pela época em que teve início essa pandemia. Você se lembra que a orientação era de que as pessoas procurassem assistência médica quando sentissem falta de ar. Um erro gravíssimo, né? Imagine as pessoas procurarem assistência médica só quando estivessem já numa fase adiantada da doença. Quando a pessoa está com falta de ar, ela já está a caminho da UTI. Então, essa mudança de orientação foi de extraordinária importância. Quando a pessoa tem febre, sobretudo aquelas alterações que nós citamos na reunião anterior, os distúrbios de olfato e de gustação, quer dizer, alteração no apetite, alteração no odor, e isso é fundamental. Isso está presente em todas as 6 formas clínicas que você mencionou na reunião anterior, do King's College de Londres, e em que essas manifestações que eu acabo de mencionar estão sempre presentes. Isso é fundamental para que se faça o diagnóstico com segurança. E o exame complementar, se tiver disponível e for fácil de se fazer, tudo bem, né? Mas ele deixa até de ser necessário no momento em que o paciente apresenta esse tipo ou esses tipos de sintomas. Perfeito. Alô? Perfeito, doutor. E, bom, e aí, o que na sequência, qual a orientação que daria para a pessoa? Já é pensar em medicamento, pensar em reforço vitamínico? Bom, essa é a posição em que, pelo que eu vejo, eu estou acompanhado por poucas pessoas, entende? Se não estiver sozinho. Como eu estudei profundamente, como eu já disse a vez anterior, sem nenhuma pretensão, todos os aspectos dessa doença e desse tema, eu diria que o fundamental, o essencial é aumentar a imunidade, que o indivíduo tente resolver o problema da infecção pelos seus próprios mecanismos imunológicos, que, como eu disse também anteriormente, esses mecanismos com muita frequência estão funcionando mal por causa da deficiência de vitamina D. Eu já enfatizei isso. 70%, por volta disso, mais em alguns países, menos em outros, das pessoas têm deficiência de vitamina D. E como também já falei, a vitamina D é essencial para o funcionamento tanto da imunidade inata como da imunidade adquirida. A imunidade adquirida é aquela que se refere à produção de anticorpos, né? Então, a resposta à vacina, por exemplo, será melhor se a pessoa tiver com níveis no sangue normais de vitamina D. E veja você, não é só para a ativação da imunidade inata, isso é, da imunidade que já está pronta para funcionar, mas também de uma futura resposta às vacinas que virão, correto? Então, o fundamental é que a pessoa que apresenta algum sintoma suspeito ou alguns sintomas suspeitos da Covid-19, elas recebam já no primeiro atendimento, se possível no consultório médico, aquela dose alta de vitamina D, correto? Isso já vai estimular rapidamente. No dia seguinte, essa pessoa já está com o seu sistema imune funcionando de forma apropriada. Agora, a complementação com medicamentos, obviamente, embora seja discutível, eu estou de acordo com o uso dos esquemas que se tem adotado. Eu recebi o esquema que o Dr. Miguita teve a gentileza de me enviar e eu estou de acordo com aquele
esquema, desde que se acrescente já de imediato no primeiro atendimento, tá, no consultório do médico que atendeu o doente pela primeira vez, se acrescente a vitamina D em altas doses. Ô doutor, e como fortalecer a imunidade? Medicamentos, alimentação? Tudo isso é importante, né? Aliás, é o que mais se ouve dizer, né? Não se ouve falar que a imunidade melhora com boa alimentação, com exercício físico, etc., né? Mas é lógico que a imunidade, para atuar de forma devida, o indivíduo deve estar bem alimentado, deve ter uma condição de saúde considerada boa. Mas, como ele desconhece que tem esse déficit de vitamina D, ele deve procurar o médico que prescreva essa dosagem adequada de vitamina D. Ok? Perfeito. Agora, doutor, bom, o que o senhor falou que o Meguita mandou para o senhor é a prescrição do doutor Laércio, né? Agora, doutor, idosos com comorbidades, por exemplo, hoje um idoso que está nos ouvindo, como é que ele deve proceder? Inclusive, o senhor aí tomou essa liberdade, essa gentileza, quer dizer, de fazer esse trabalho para medição de vitamina D dos velhinhos lá do Asilo São Vicente. Isso é uma coisa importante para depois, quer dizer, reforçar para aqueles que tenham deficiência? Sim, essa avaliação que nós estamos fazendo, aliás, o material, o sangue foi colhido ontem dos idosos que estão internados lá no Asilo São Vicente de Paulo. E graças a uma gentileza do laboratório Labimagem, do Dr. Luiz Parelhada, eles estão fazendo essas dosagens de forma totalmente gratuita, sem nenhum interesse financeiro. Nós aproveitamos a oportunidade para agradecer o Labimagem, na pessoa do Dr. Luiz Parelhada, essa iniciativa de colaborar conosco. Eu dei a explicação a respeito do nosso objetivo, falei da Rádio Parquerê, falei do JB Faria, falei do Lino Ramos. Obrigado. E prontamente o Dr. Luiz Parelhada acolheu o nosso pedido. E esse sangue foi colhido ontem e os exames serão processados. Daqui 2-3 dias nós teremos os resultados. O objetivo dessa avaliação é fundamentalmente mostrar para a população, mostrar para a prefeitura, para quem não acreditou em nós quando nós sugerimos que a prefeitura fizesse esse exame e patrocinasse a realização desses exames nos 100 funcionários. E eu mandei o protocolo para o chefe de gabinete do prefeito, o doutor Tadeu Filismino, e obviamente nem resposta me deram, entende, sobre isso. E de tal modo que eu consegui, junto com a Labimagem, esses testes vão ser feitos, mas com esse objetivo. Mas, a princípio, nós já podemos dizer que a grande maioria desses idosos tem déficit de vitamina D. E isso vai ser comprovado na prática pelos exames que estão sendo realizados. Correto? Então, a obrigatoriedade de fazer o teste não existe. É interessante, se a pessoa tiver facilidade de fazer a sua dosagem antes de tomar o esquema que eu proponho, é interessante que a pessoa faça a dosagem, mas não é obrigatório. Ele pode tomar essa dosagem que eu indico sem nenhum problema. Sabe-se que a vitamina D, para ser tóxica, ela precisa ser ingerida em doses muito altas. Correto? Então não há nenhum problema. A realização do exame prévio é interessante, mas não é obrigatória.
Ô doutor, uma questão que acho importante ser colocada, existe contraindicação para esse tratamento, a dose de ataque da vitamina D? Em idosos, alguma preocupação nesse sentido? Não, em idosos, realmente, você tem razão. Idoso, a gente sempre tem que tomar algum cuidado com tudo que nós prescrevemos, com tudo que nós indicamos. Tanto assim que nós estamos planejando a indicação da vitamina D. Primeiro nós vamos ter que conseguir quem patrocine. Talvez nós mesmos patrocinemos, né, a aquisição da vitamina D para oferecer aos idosos. E nós então estamos planejando como fazer isso com a máxima segurança, porque nós na verdade não conhecemos a condição de saúde de todas as pessoas que estão lá internadas, na verdade. Sim. Há pessoas que podem ter problemas renais, problemas hepáticos. Isso vai exigir de nós, por isso que tem que haver sempre um médico que conheça o paciente para indicar com segurança. Sim, não sei se estou sendo claro. Tá certo. Não se vai prescrevendo assim ao acaso, que nem coloca no jornal a receita e fala, quem quiser tomar, toma. Não é assim, correto? Perfeito. Agora, doutor, uma pergunta. Meia hora de sol todo dia, mas religiosamente, supre automaticamente a necessidade da vitamina D de um ser humano? Sim. Só que é necessário tomar esse banho de sol durante 2 a 3 meses seguidos, correto? A aquisição da quantidade adequada de vitamina D no sangue, às custas do banho de sol, se a pessoa tiver uma dose insuficiente de vitamina D no sangue, ela precisa, então, de adquirir 20 mil unidades de vitamina D por banho de sol, certo? E para alcançar o nível no sangue apropriado, demora de 2 a 3 meses. Isso varia de acordo com as características da pele de cada um, né? Se a pessoa for mais escura, esse tempo deve ser até maior. Por exemplo, nos negros, esse tempo deve ser maior. Mas na população, de modo geral, 3 meses é suficiente. Banho de sol diário, naquele horário que eu citei, entre 10 e 16 horas, pelo menos durante 15 minutos, com exposição das pernas, do tronco e dos braços. Ô doutor, voltando um pouquinho à questão dos idosos, uma pessoa idosa, especialmente aquela que apresente comorbidades, se ela for infectada pelo novo coronavírus, e daí é uma sentença de que ela pode chegar na morte? Não. Se essa pessoa tiver um nível adequado de vitamina D, ela vai responder à infecção da mesma maneira que uma pessoa normal. Essa questão de comorbidade, ela tem que ser melhor explicada, correto? Eu, por exemplo, sou diabético, mas sou um diabético controlado. Eu sou hipertenso. Tomo medicamento para pressão arterial elevada e estou normal. Meu nível de glicose no sangue, eu meço com frequência, está dentro da normalidade. A minha pressão tem se mantido normal, eu meço quase que diariamente aqui em casa. Então, se a pessoa está com as suas comorbidades, é difícil encontrar uma pessoa idosa que não tenha algum problema de saúde, né? Então, agora, se esse problema de saúde estiver sob controle médico, ele vai ser uma pessoa que vai se infectar, e se ele tiver com a sua imunidade consolidada, isto é, com a sua imunidade funcionando bem, ele vai responder da mesma maneira que uma outra pessoa que tenha a sua imunidade normal e que seja mais jovem. Tá certo. Agora, doutor, eu acho que para simplificar tudo isso, e hoje é algo realmente, eu acho que indiscutível, o ideal é evitar hospitalização.
Quer dizer, fui infectado pelo Covid, mas imediatamente, quer dizer, entrar com medicamento, entrar já com tratamento para evitar a hospitalização e o que é muito pior, evidentemente, a UTI. Eu acho que idoso ou não, com comorbidade ou não, esse é o caminho melhor, não é? Não há dúvida, não há dúvida. Isso tem que ser uma norma que deveria ser instituída em todas as unidades de saúde. E eu falo de unidade de saúde porque é lá que o cliente, de modo geral, vai pela primeira vez. A unidade básica de saúde ou na UPA, não é verdade? A grande maioria das pessoas procuram ou uma UBS, unidade básica de saúde, ou uma UPA. E ali é que o médico tem que estar preparado, ele tem que estar orientado, ele tem que estar com o protocolo para, e idealmente até com o medicamento para oferecer já no consultório a primeira dose para o paciente. Eu penso assim. Então as coisas têm que ser, como eu falei na vez anterior, nós estamos diante de uma urgência, de uma emergência, de uma situação especial, de uma situação médica especial. E pretendemos que os que nos estão ouvindo, sobretudo os médicos, os mais jovens, que trabalham em unidades de saúde, eles têm que se conscientizar de que a atuação deles, a mais rápida possível e a mais correta e mais apropriada, tem que ser já no primeiro atendimento. Tá certo. Bom, doutor, um outro assunto, nós temos uma série aqui, problema de volta às aulas. Aliás, a gente viu em vários lugares, não é? E aí muitos falando, não, as crianças são imunes, não é isso. O laboratório Fiocruz do Rio de Janeiro, através de um dos especialistas, diz que se voltarem às aulas agora em agosto no Rio de Janeiro, as aulas presenciais, que isso pode ocasionar umas 3.000 mortes. Por quê? Porque as crianças que vivem com avós, com mais velhos no Rio de Janeiro, diz que são em número de 600 mil. Como é que o senhor vê isso, o problema das crianças, retorno às aulas? Eu vejo de uma forma muito clara, e vou explicar, certo? Você sabe o número de pessoas que estão deixando de ir à escola, tanto professores como alunos, no atual momento no Brasil? Você sabe o número? Não tenho, mas é violento, né, doutor? 60 milhões. Isso. 60 milhões de pessoas, entre alunos e professores, não estão frequentando a escola. Estão em casa ou estão passeando por aí, né? Como muita gente está, nessa altura do campeonato, passeando aí na rua Sergipe ou nos shoppings. Mas espero que eles estejam com máscara e tomando os cuidados recomendados, aquela distância de 2 metros, etc. Tudo aquilo, né? O uso de máscara, tudo bem. Essa é uma outra questão. Mas a sua pergunta é sobre a escola. Eu sou totalmente contra o retorno às aulas. Pelo seguinte, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, certo? Não sabemos quanto vai durar. Como você todo dia fala, né? Os infectologistas falam, daqui 15 dias vai passar, daqui um mês, aí passa um mês, Nós não sabemos porque depende de uma série de fatores que não são controláveis. Quando se abre o comércio, por exemplo, nós não sabemos qual a porcentagem de pessoas que vai respeitar a orientação do agente de saúde. Qual a porcentagem de pessoas que vai usar máscara de forma correta, com a frequência adequada, não é verdade? Isso nós não podemos prever. E, portanto, nós não podemos prever quanto vai durar ainda esse tal de pico, que nós não sabemos se chegou já ou se está chegando e quando vai passar. Então, no momento atual, eu sou totalmente contrário a que essas 60 milhões de pessoas se exponham ao risco de infecção. Olha, existe um número muito grande de pessoas que deixam a escola. Ninguém se preocupa com isso, né? O abandono escolar. A pessoa abandona a escola porque os pais precisam que ela ganhe algum dinheiro trabalhando e
não pode frequentar. Quem se preocupou com isso durante todo esse tempo, né? Das pessoas que abandonam, qual a porcentagem de pessoas que abandonam os estudos todo ano? É muito grande, por necessidades financeiras. E agora o pessoal está preocupado, né? Está preocupado, a gente sabe os motivos pelos quais as pessoas são preocupadas. É tudo voltado para o interesse financeiro. Tudo está relacionado com isso. Infelizmente, né? Infelizmente. É importante, é óbvio, né? Todos vivem do trabalho, todos vivem do que ganham. É um dilema muito difícil de ser resolvido, correto? Os recursos que a Câmara dos Deputados aprovou, o Senado e a Câmara aprovou, o governo queria dar R$200, né? Aprovaram 600, né? Aprovaram 600. É bom que se diga isso, porque o governo está se aproveitando. Agora ele viu que isso é uma vantagem. Eu não vou falar sobre política não, mas esses R$600 foram aprovados pelo Congresso Nacional. E essas pessoas, muitas delas não estão recebendo nada, né? Como que elas vão sobreviver sem receber nada? É um dilema, é um grande dilema. Nós achamos que o governo deveria lutar para que as pequenas empresas, os pequenos empresários fossem beneficiados pelo auxílio. Os bancos receberam uma fortuna e estão dificultando tremendamente os empréstimos para as pequenas empresas. Eu já conversei com pequenos empresários que estão fechando as suas firmas por falta de recursos que estão lá no banco, foram oferecidos para que o empréstimo se realizasse, e esse empréstimo é objetado, é impedido pelas dificuldades que os bancos impõem aos pequenos empresários. Ô doutor, o senhor tem um relacionamento profissional já há tempos com os laboratórios, com a questão das vacinas. Esta corrida para a vacina que previne ou vai prevenir a Covid-19 seria também uma disputa comercial? Como o senhor avalia esta corrida que está acontecendo? Bom, a indústria farmacêutica é uma potência, né? Você sabe que a indústria farmacêutica, só existem duas indústrias que disputam entre si a primazia. É a indústria do cigarro, contra a qual se vem há uns 30 anos para cá, colocando uma série de dificuldades, né? Grandes impostos, mas as pessoas, uma grande parcela da população continua fumando. Isso diminuiu bastante. Mas a indústria do tabaco financiou o cinema norte-americano durante muitas décadas, né? Não havia artista que aparecesse na tela que não tivesse um cigarro na mão, né? Isso está mudando, felizmente, né? Mas agora, o problema dos medicamentos, né? O problema dos medicamentos é uma disputa muito séria. Muita gente diz que essa objeção à vitamina D é porque muitas pessoas deixariam de ter um grande número de doenças e deixariam de ter que tomar um número enorme de medicamentos que rendem bilhões para a indústria farmacêutica. Essa é uma questão muito séria. Por exemplo, a falta de aceitação de uma verdade científica comprovada como essa, de prescrever vitamina D para a população que tem deficiência de vitamina D, que é uma grande parcela da população, ela tem uma influência tremenda negativa da indústria farmacêutica. É muito desinteressante que as pessoas fiquem sadias, certo, para a indústria farmacêutica. O interessante é que elas fiquem com lupus, tomando aquele 3, 4 medicamentos, muitos deles muito caros, que as pessoas continuem com seu diabetes descompensado, continuem hipertensas, continuem doentes, né? Porque é disso que a indústria farmacêutica vive. E em relação às vacinas, eu diria que é uma corrida do ouro, certo? Existem por volta de 150 vacinas sendo pesquisadas no mundo todo. Isso é um absurdo, Se essas empresas se reunissem em consórcios, 5, 10 consórcios, e aplicassem os recursos para a obtenção de uma vacina, de que a população pudesse se beneficiar, e as empresas também, mas não,
elas querem sozinhas descobrirem a vacina para ganhar muito dinheiro. Então, existem, como eu falei, no mundo todo, por volta de 150 laboratórios pesquisando vacinas. E nós temos, por enquanto, apenas 4 vacinas que poderão, em 6 meses ou mais, aí é uma outra questão que eu gostaria de conversar com vocês, a questão do tempo, né? Porque os otimistas estão dizendo que em janeiro, fevereiro já vamos ter essa vacina. Eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou realista com base nos meus conhecimentos sobre vacina. A vacina que demorou menos tempo para ser comercializada foi a vacina contra a cachumba. Sabe quanto tempo demorou para ela ser pesquisada? 4 anos. É o recorde mundial, certo? A vacina da varicela, eu acompanhei durante o tempo todo as pesquisas da vacina contra a varicela. Sabe quanto tempo levou para descobrir a vacina contra a varicela? 19 anos. Só 19 anos, vejam vocês. Né? E outras vacinas foram investigadas e nunca puderam ser preparadas, nunca puderam ser comercializadas. Nós temos um exemplo em pediatria do vírus respiratório sincicial, que causa uma pneumonite grave em crianças de baixa idade, certo? Essa vacina foi pesquisada durante os 30 anos, não existe. As crianças são tratadas com uma imunoglobulina de altíssimo custo e a vacina nunca conseguiu ser preparada. Então essa questão de vacina é muito complexa. Está havendo uma simplificação. Um grande pesquisador americano de vacinas comentou que essa pressa de colocar uma vacina em uso, comercializar uma vacina, essa pressa é muito perigosa, certo? Porque, de modo geral, para uma vacina ser aprovada, ela é preciso previamente ser aplicada em pelo menos 100 mil pessoas. Esse número baixou, quer dizer, um dos laboratórios, eu vi esse número, ele vai aplicar a vacina nessa fase 3, que é a fase de grande número, entre aspas, de grande número de pessoas que vão receber a vacina. O número máximo é 30 mil pessoas. O número indicado tradicionalmente é pelo menos 100 mil pessoas receberem uma vacina antes de ela ser comercializada. E isso está sendo desrespeitado. Muito bem, mas se houver segurança, é claro que a medicina avançou. Quer dizer, as técnicas todas de preparo de vacina evoluíram. Nós poderemos ter uma vacina segura e eficiente em 6 meses. Isso até é possível. Mas é interessante que nós tenhamos essa visão crítica sobre essa pressa de se colocar em uso uma vacina. Agora, doutor, essa é uma pergunta até de um médico a respeito, que já acho que o senhor vai entender. Que pessoas que tiveram já o Covid-19 se desenvolve a imunidade? Porque, por exemplo, de pessoas que já pegaram alguns meses depois, poderiam pegar de novo. E aí a vacina, ela pode resolver esse problema, não é, do IgG que chama, não é, da doença? Essa é uma questão muito interessante, JB. A questão da imunidade conferida pela doença e a imunidade conferida pela vacina. Tradicionalmente, essa imunidade é medida pela dosagem de anticorpos específicos no sangue, correto? Mas vou te dar uma informação, não sei se você já obteve essa informação. Quanto por cento das pessoas que presumivelmente, né, não foram infectadas, presumivelmente, né, e fazem o teste de anticorpo, quanto por cento você acha que essas pessoas estão tendo teste positivo? Nos países onde isso se realizou em grande número de pessoas, né? Certo, não vi não, doutor. Por volta de 3 a 5% só. Barbaridade. Então, você pesquisa anticorpos naquelas pessoas que não tiveram a doença, vamos dizer, né? Vamos colocar em termos
gerais. As pessoas não foram infectadas. Pode ser que elas tenham sido infectadas de forma subclínica, passou despercebido, né? E elas teriam imunidade. Mas só que essa imunidade, então vem uma discussão também relativamente recente e que envolve um conhecimento científico mais aprofundado, sobretudo de imunologia, que é o tipo de imunidade. Existem dois tipos de imunidade específica, não estou falando da imunidade inata, estou falando da imunidade conferida pela doença ou pela vacina, certo? Existem dois tipos de imunidade. A imunidade humoral, que é do sangue, né? No caso aí, o humor seria o correspondente ao sangue, né? Os anticorpos. Então, a detecção de anticorpos indicando a existência de imunidade. Mas há um outro tipo de imunidade que não se detecta por intermédio da pesquisa de anticorpos, que é a imunidade celular. Há muitos pesquisadores há muitos pesquisadores investigando a questão da imunidade celular, aquela que não se expressa por intermédio de anticorpos, que existiria nessa infecção causada pelo Covid-19. E eu acrescento, eu como trabalho com vacina há mais de 40 anos, eu aprendi pormenores, entende? E nos meus estudos, na minha observação, a prática ensina muito a gente, né? Então há muitas pessoas, há 5% de pessoas que tomam 3 doses da vacina contra a hepatite B e não apresentam anticorpos no sangue. Então, muitos me procuram e falam, Baldi, o que eu faço, né? Eu dou uma orientação. Mas essas pessoas podem estar imunizadas, elas podem ter imunidade celular, certo? E os anticorpos estão ausentes, mas ela está protegida, correto? Agora, a forma de detectar que existe uma sensibilização da imunidade celular é muito mais complexa do que a pesquisa de anticorpos. Já só laboratórios muito especializados é que fazem a pesquisa da imunidade celular a um determinado agente infeccioso. Mas até isso, veja você, até isso está sendo aventado porque assustadoramente o número de pessoas que têm anticorpos, se você pegar a população brasileira, né, nós temos 1 milhão e lá vai pedra de pessoas que já foram infectadas, né? Certo. Eu tenho esse número aqui. Então há um número muito, vamos dizer, 1,5 milhão de pessoas que foram infectadas, não é isso? Eu tenho aqui esse número. Posso até... Já pega o número correto, doutor. Não, tá aqui comigo. Ó, no Brasil, nós temos o número de pessoas infectadas é 2.287.475, certo? Morreram, o último número, 85 mil. Então, desses 2 milhões, vamos arredondar para 2 milhões, né? O Brasil tem uma população de 200 milhões, né? Exato. 210 milhões. Então, na verdade, pelo menos 200 milhões de pessoas não foram infectadas, ou foram infectadas de uma forma subclínica, assintomática. E essas pessoas, então, poderiam ser submetidas ao teste de pesquisa de anticorpos e, se acontecer como aconteceu nos outros países, 5% dessas pessoas vão ter anticorpos. Aí você vai dizer, bom, então a população está totalmente exposta. Não é verdade? 90% Exato. da população continua exposta. Então nós vamos ter uma segunda onda, terceira onda, uma quarta onda. E é o que está acontecendo. Doutor, temos uma série de perguntas ainda e o tempo Você viu como é corre demais. complicada essa questão, Senhor, Jota? tá. Não, mas nós vamos continuar na vacina. Olha só. Ficou claro isso? Como é que é? Ficou claro o que eu falei? Perfeito.
Mas veja bem, ainda sobre vacina, umas perguntas. Por exemplo, as pessoas que tomam vacina contra pneumonia, inclusive um ouvinte diz, olha, eu e minha esposa tomamos já, até no Dr. Baldi, a pneumo 13, a pneumo 23, vacina contra herpes zoster, e outros ouvintes perguntando sobre a vacina contra a pneumonia. Tem alguma influência, ajuda alguma coisa no Covid ou não? Qualquer infecção viral dos pulmões facilita a instalação de bactérias. Isso é, uma infecção oportunista por bactérias, porque alterando o tecido pulmonar, desde que esse tecido pulmonar esteja alterado pela infecção por vírus, ele fica lesado e com mais facilidade ocorre uma infecção bacteriana secundária. E o pneumococo é o agente mais comum dessas pneumonias. Então, o indivíduo protegendo-se contra a pneumonia pneumocócica, e essas vacinas de que você falou, a pneumo 13, a pneumo 23, elas protegem contra esse agente comum de pneumonia bacteriana. Então, é apenas para proteger a pessoa contra uma infecção superajuntada ao Covid-19. Quer dizer, poderia ficar mais, como a gente fala, com a comorbidade, quer dizer, mais sujeita à gravidade, né? Mais ou menos como a própria vacina da gripe, não é? Sim. Por isso que se aconselha que se tome a vacina da gripe, e se a pessoa não foi vacinada contra a pneumonia, ela receba também a vacina contra a pneumonia. Porque a infecção pelo vírus da gripe favorece a infecção bacteriana superajuntada ou oportunista, correto? Então essa proteção é uma proteção de uma complicação, vamos dizer assim, da infecção viral. Ô doutor, agora aproveitando essa questão toda que a gente tem falado de imunidade, vitamina D, hoje no Jornal da Manhã nós tivemos até uma pergunta do ouvinte. O vegetariano, ele tem uma falta maior de vitamina D? Eu sei que há muita preocupação às vezes com a quantidade de ferro, por exemplo, no sangue. Como fica a questão para quem é vegetariano, vegano? Olha, o vegetariano, em relação à vitamina D, é exatamente como as outras pessoas, porque os alimentos eles não oferecem dose suficiente de vitamina D. Se eles tomarem sol, como eu falei, né, pelo menos 15 minutos por dia, etc., durante 2 a 3 meses, eles vão ter nível normal, nível sérico, nível no sangue normal de vitamina D. Então, isso não é problema para os veganos, né? Agora, com respeito a outros componentes da alimentação, por exemplo, o zinco, isso eu estudei, o zinco, ele não é encontrado em quantidades adequadas em vegetais. Então, a pessoa que não come carne, frequentemente tem déficit de zinco, ela precisa de tomar suplementação de zinco, correto? Agora, só um nutricionista poderia responder para você com precisão quais são todos os elementos de que o vegano necessita para suprir as deficiências de não se alimentar com carne. Tá certo. Agora, doutor, problema da imunidade inata, não é? As crianças nascem com essa imunidade. Vários fatores podem interferir nessa imunidade. E o senhor tem algum estudo de crianças que foram infectadas pelo Covid, ou o número realmente é super ultra restrito? É muito pequeno. E há motivos para isso. Motivos de ordem imunológica. Não sei se você deve ter lido, talvez não tenha dado a devida atenção. Houve várias notícias sobre a influência de determinadas vacinas no aparecimento do Covid-19. Por exemplo, na Austrália, eles disseram que o BCG, veja você, que o BCG
favoreceria a imunidade contra o Covid-19. Um outro estudo mostrou que a vacina tríplice viral contra cachumba, sarampo e varicela, contra cachumba, sarampo e rubéola, ela também contribuiria para que isso ocorresse, certo? E outras vacinas também, vacinas de vírus vivos ou bactérias vivas. Você sabe que o BCG é uma bactéria atenuada. A vacina contra sarampo, contra cachumba, contra rubéola é de vírus vivos atenuados. Então, é necessário que o componente da vacina seja vivo. Essas vacinas, o que acontece? Se você perguntar para a maioria dos médicos, eles não saberão responder o que acontece. Né? Desculpe os médicos, né? Mas essa é uma verdade. É que essas vacinas estimulam a imunidade inata. Por isso que possivelmente a razão das crianças não terem com muito menor frequência a infecção pelo Covid-19 é o fato de elas estarem recebendo numerosas vacinas no primeiro ano de vida, correto? Então elas tomam vacinas sucessivas, né? Aliás, os pais até reclamam, para que tanta vacina, doutor? Certo? Essas vacinas estimulam a imunidade inata, então se verificou isso que eu acabei de dizer, o uso dessas vacinas. Então, inclusive, adultos que leram esses artigos me procuraram dizendo, será que eu posso tomar outra vez o BCG? Será que eu posso tomar a vacina da poliomielite oral, que foi também que se demonstrou, porque a vacina da poliomielite oral é uma vacina de vírus vivo atenuado. A vacina injetável da poliomielite é de vírus inativado, mas a oral, a gotinha, a famosa gotinha, é de vírus vivo, e ela estimula indiretamente, não só a formação de anticorpos contra pólio, mas estimula também indiretamente a imunidade inata. E as crianças que recebem grande número de vacinas, sobretudo no primeiro ano de vida, elas teriam mais esse fator de proteção com respeito à sua imunidade inata. Aliás, esse é mais um argumento favorável àquilo que eu estou propondo, o uso da vitamina D para fortalecer a imunidade inata. Quer dizer, os adultos se tornariam crianças, correto? De acordo com o meu raciocínio. Se tornariam crianças no primeiro ano de vida porque teriam uma imunidade inata extremamente fortalecida e se oporiam. Dessa forma, haveria uma oposição mais apropriada contra a infecção pelo Covid-19. Doutor, o senhor chegou também a acompanhar essas informações de que determinado tipo de sangue, por exemplo, o tipo A, ele teria um risco maior de infecção e até numa forma mais grave da Covid-19. Tem algum fundamento nestas informações? Sim, tem fundamento, sim. Aliás, isso não ocorre só em relação à Covid. Há muitas situações em que o tipo sanguíneo ele favorece a má evolução de um número enorme de doenças. Não é só o tipo A, não. Há pessoas que têm outro tipo e que se demonstrou que esse tipo B ou o tipo O, pode favorecer uma evolução mais grave de determinadas infecções. Observou-se que em relação ao Covid-19, as pessoas com o sangue do tipo A são, em maioria, entre aqueles que têm evolução grave. É uma observação. É coerente, porque o tipo sanguíneo, ele se relaciona com uma expressão da genética de cada ser humano, correto? Se nós investigássemos outros fatores genéticos, outros componentes do nosso equipamento genético, nós poderíamos demonstrar também que determinado tipo de gene favorece ou dificulta o aparecimento de determinada infecção, no caso, a infecção pelo Covid-19.
Tá certo. Bom, doutor, nós estamos chegando quase ao final, mas ainda temos um tempo. E eu acho que uma coisa importante que a gente fica nessa dúvida aí, por exemplo, que o transporte coletivo é o vilão. Que o senhor fizesse uma comparação, por exemplo, ambientes fechados. Claro, o ônibus está um ambiente fechado, mas com máscara. Ou uma aglomeração no ambiente fechado, num bar sem máscara. E principalmente a aglomeração no lugar aberto. Existe diferença aí para contágio, não? Não tem dúvida. Quanto mais fechado o ambiente, quanto maior o número de pessoas e quanto maior o descuido em relação ao não uso de máscara, aquele episódio que foi apresentado na televisão, naqueles bares abertos do Rio de Janeiro com as pessoas todas sem máscara, aquilo lá é um prato cheio para a transmissão da infecção, né? Então, por isso que a escola é um grande problema. Porque imagina 40 crianças fechadas numa sala. Sim, e o professor ali junto com essas crianças. Então, se uma tiver infectada, não vai ser uma para 2 ou uma para 3, vai ser uma para 40. Não é verdade? Nós temos que raciocinar com respeito ao risco de transmissão. Certo? As pessoas, os 40 alunos vão usar máscara, certo? E a gente sabe que o uso de máscara, ele tem um prazo de validade, que não se tem comentado. Essas máscaras de pano, depois por volta de 4 horas por aí, a pessoa respirando, e ela acaba sendo umedecida, a máscara fica umedecida. É claro que há máscaras melhores que impedem que isso ocorra com um tempo curto, né? Então isso varia de máscara para máscara, mas de qualquer maneira, nenhuma máscara ela tem uma vida útil indefinida. Ela tem um tempo de validade, vamos dizer assim, tem um prazo de validade. Depois que ela umedece muito, ela acaba acolhendo o vírus. Perfeito. Então, poderia dizer, só complementando, que, por exemplo, o ambiente aberto, uma festa, um bar, sem máscara, todo mundo bebendo, conversando, sei lá, gritando, seria pior do que um ônibus lotado, mas com máscara? Bom, aí uma boa eu estou pergunta. Dizendo, porque a gente vê, eu acho que o senhor acompanha, não é? No nosso Jornal da Manhã, o ônibus normalmente é o vilão da história, né? É o vilão, mas no ônibus hoje é 100% com máscara. Então é uma colocação aí, talvez até, não é, para extrapolar um pouquinho o assunto. O JB, a questão do ônibus é uma questão de extraordinária importância, porque, na verdade, o transporte público, ele é usado por um grande número de pessoas mais simples, pessoas mais pobres, não é verdade? E a empresa de ônibus, ela não vai colocar um número enorme de ônibus para transportar 20 pessoas de cada vez, ou 10 pessoas de cada vez. Há um prejuízo. Há um gasto muito grande por parte das empresas de ônibus que não vão oferecer essa vantagem para diminuir o risco de transmissão. Então, o prefeito, vamos dizer que ele determine que haja no máximo 20 pessoas dentro de um ônibus. As pessoas fiquem sentadas. Essa orientação vai ser obedecida? Quem vai fiscalizar? Quantos ônibus existem? Quantos fiscais nós teríamos que ter? Um fiscal por ônibus, né? É verdade. Então, é uma questão. Na verdade, o que se deveria fazer é o seguinte: diminuir o número de pessoas que se permite adentrar aos ônibus. Só pessoas sentadas com máscara. Isso já reduziria muito, compreende? Já reduziria muito o risco de transmissão. Não eliminaria, mas reduziria acentuadamente. Doutor, uma questão que eu acho importante, né? A gente está até nesta agonia, como o JB mesmo disse, a gente acha que o mês que vem vai diminuir, mas isso acaba não acontecendo. Chegamos ou não no platô, alguns países que tiveram o controle da doença agora temem até uma segunda onda. Eu pergunto, o senhor teria alguma informação sobre qual o indicativo de quando a doença vai arrefecer no Brasil e nós ainda correríamos o risco de uma segunda onda? Quando todo mundo tomar vitamina D.
Ah, gostei. Numa resposta simples. Eu não estou brincando. Eu estou dizendo, se a imunidade das pessoas estiver normalizada, e eu já vou repetir, 70%, 80% das pessoas, não sabemos exatamente esse número, porque esse estudo não foi feito no Brasil, mas extrapolando dados de outros países, por volta dessa porcentagem, pelo fato que eu também já mencionei, nós não temos tempo para repetir, né? Aqueles argumentos que eu já citei na entrevista anterior, né? As pessoas estão vivendo numa situação que favorecem o déficit de vitamina D no sangue, tá? E ponto. E se nós oferecermos para essas pessoas essa reposição fundamental para que a sua imunidade passe a funcionar de forma apropriada, nós estamos avançando extraordinariamente no combate ao Covid-19. Eu queria, antes de terminar, eu sei que já está no fim, nós já estamos há poucos minutos de terminar o programa, eu não poderia deixar de dizer isso aqui, certo? Essa orientação que eu estou dando, ela não é uma orientação mal fundamentada, certo? Aliás, eu tenho a bibliografia que eu consultei disponível para todos os médicos que quiserem fazer a mesma averiguação, a mesma investigação que eu fiz, entende? Eu não sou o único soldado do batalhão com o passo certo, entende? Espero não ser, correto? Mas, por exemplo, eu acredito que se o prefeito estiver ouvindo, me dando a honra de ouvir, né? Já que o seu chefe de gabinete, o seu secretário da saúde não deu a mínima bola para as minhas sugestões, certo? O poder público, eu não poderia deixar. Existem recursos do Ministério, só 1/3 dos recursos disponíveis do Ministério da Saúde oferecidos para a Covid-19 foram utilizados. Os prefeitos não pediram esses recursos, os governadores não pediram esses recursos, estão lá no Ministério, encalhado. Esse recurso está encalhado lá, esperando o quê? Esperando que peçam para que as pessoas utilizem esses recursos em benefício da população. Se há dúvida em relação a medicamentos, a controvérsia, etc., em relação à vitamina D não há controvérsia nenhuma. Se eu fosse o prefeito de Londrina, eu implantaria, não vou dizer hoje, né? Amanhã é domingo, implantaria segunda-feira a administração de vitamina D, a dosagem de vitamina D no sangue da população, sobretudo na população mais exposta. Eu diria, por exemplo, os presidiários, os idosos que estão em asilos, existe uma população de risco, uma população preferencial, o pessoal da área da saúde. Eles precisam se dar conta de que eles têm que se proteger, começando por normalização da vitamina D no sangue. Isso existem recursos, sim, estão lá no Ministério sobrando, certo? Tem bilhões sobrando, e os prefeitos e os governadores, será que eles não convencem o governo a transferir esse recurso para aquisição de vitamina D? Eu acho que é um pedido, é um apelo que eu faço, né? E eu espero que, talvez essa seja a última entrevista que eu dei a Paiquerê, eu estaria às ordens para outras, mas esse é um apelo que eu faço para as autoridades. E peço que a Rádio Paiquerê, com a sua força, com a sua dignidade, adote também uma pressão sobre as autoridades para que elas acabem aderindo a essa, não é uma ideia, a essa proposta fundamentada cientificamente. Eu estou disponível aqui para discutir com qualquer autoridade, para dar essa orientação às autoridades, fornecer a bibliografia para que eles implantem de imediato. Se não querem prescrever cloroquina, não querem prescrever ivermectina por causa das controvérsias, em relação à vitamina D não há controvérsia nenhuma, certo? E eu estou aqui à disposição para orientar esse povo sobre o uso adequado da vitamina D.
Valeu, doutor. Muito obrigado. Não, que última entrevista, o que? Nós vamos voltar e voltar bastante, e realmente eu acho que isso é super importante. Quer dizer, não é esse remédio que uns têm dúvida, aliás, tem remédio aí que estão discutindo até por preferência, por sei lá o que, qual o interesse. Quer dizer, não é medicamento, não é remédio, e realmente que nós sabemos, evidentemente, que a vitamina é uma coisa espetacular e muito importante para as pessoas. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Muito para o senhor um bom final de semana, e se Deus quiser a gente vai sim voltar a falar muito sobre isso, tá bom? Eu estou à disposição, e essa é uma bandeira que não é verde e amarela, mas é uma bandeira do povo brasileiro, pelo qual eu tenho uma grande dívida. Eu sempre estudei em escola pública, certo? E adquiri meus conhecimentos graças a esses estudos que eu fiz em escola pública gratuita, e preciso devolver alguma coisa a essa população que pagou os meus estudos, transferindo a ela os conhecimentos que eu adquiri e que eu detenho. Muito obrigado, JB. As ordens, viu? Valeu. Muito obrigado, doutor Valdir.